Existe algo poderoso acontecendo dentro de você nesse exato momento. Porque aquilo que você acredita em silêncio, a sua boca acaba liberando para o mundo. Muitas mulheres estão destruindo os próprios sonhos sem perceber. Não pelas lutas que enfrentam, mas pelas palavras que repetem todos os dias. Por exemplo, eu não consigo, nada dá certo para mim, minha vida nunca vai mudar. Mas hoje, Deus te trouxe aqui para te lembrar. Milagres começam quando a fé encontra uma confissão alinhada com a palavra. Porque existe poder naquilo que você crê. E existe vida ou morte naquilo que você fala, naquilo que você declara. Fica comigo até o final desse devocional, porque talvez hoje seja o dia de mudar não apenas seus pensamentos, mas também as palavras que estão saindo da sua boca. Hoje eu quero falar sobre o tema creia e confesse. Porque existe algo que somente os filhos de Deus possuem: a fé segundo Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. É claro que a santidade também agrada o Senhor, mas nada o atrai como a fé. Na verdade, a fé é um tipo especial de santidade. É a coisa mais importante aos olhos de Deus. Na esfera do Espírito, a fé simplesmente destrói as obras do diabo. E por causa disso, ele sempre tenta nos manter na esfera dos sentidos. Percebe? Muitos somente dão atenção àquilo que veem, ouvem, sente. Enquanto você permanece na esfera da fé, você é vencedora. Mas quando o inimigo consegue mantê-la na esfera dos 5 sentidos, você é derrotada. Nós não ensinamos fé da forma como faz na nova era. Eles ensinam que o importante é ter fé. Não importa em quem ou o quê. Acreditam na forma da fé por ela mesma. É um tipo de autossugestão, entende? Mas isso é completamente falso. Porque é vital saber em quem você crê. Também é importante dizer que exercitar fé é muito mais simples do que a maioria dos crentes pensa. Vamos entender como ministrar a fé. Lá em 2 Coríntios 4,13, diz assim: a fé é um espírito. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Veja que a fé não é uma questão de fórmula, mas é um espírito. Paulo diz que temos o mesmo espírito de fé de Abraão, Moisés, de Davi. Sendo a fé um espírito, ela é contagiosa e por isso pode se espalhar. Quando temos alguém na nossa célula, por exemplo, cheio de fé, toda a atmosfera daquela reunião é saturada da fé. No mesmo princípio, quando alguém aparece dizendo as 10 razões por que ele não pode fazer algo, o espírito de incredulidade se espalha por todo o ambiente. Percebe? Você deve se lembrar do dia em que os 12 espias foram enviados para espiar a terra de Canaã. Eu acredito que todas que estão ouvindo aqui sabem a respeito disso. Foi quando Moisés enviou Josué e Caleb, para espiar lá a terra prometida, que era Canaã. E depois de 40 dias eles voltaram. E 10 deles disseram: não podemos conquistar essa terra. As muralhas são muito largas, os gigantes são muito altos e nós somos muito pequenos. Tu podes conferir isso no livro de Números, no capítulo 13, nos versos do 31 ao 33, se eu não me engano. 2 deles, Josué e Caleb, disseram: vamos conquistar a terra. Como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Uau! Toda a nação acreditou nos 10 espias e por causa disso eles morreram no deserto. Mas a respeito de Caleb, o Senhor disse que nele havia um espírito diferente. O que havia em Caleb?
um espírito de fé. Que o Senhor possa dizer o mesmo a respeito de nós hoje, que nós temos um espírito diferente. Tu conferes essa verdade no livro de Números, no capítulo 14, no verso 24, que Deus falou para ele assim: porém o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu farei entrar a terra que espiou e a sua descendência a possuirá. Uau! Que lindo, que poderoso! Quando nós cremos, querida, nós falamos. A nossa fé ela é liberada em nossas palavras. Não podemos crer em silêncio. Se você crê em algo, precisa falar em voz alta. A maneira como exercitamos fé é bem simples. Nós cremos e falamos. Como recebemos a salvação? Foi pela fé. Mas como exercitamos? Falando. Lá em Romanos, no capítulo 10, nos versos 9 e 10, diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como teu Salvador e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. A maneira como recebemos todas as bênçãos é da mesma forma como recebemos a maior de todas: a salvação. Tudo que o Senhor conquistou na cruz é nosso. Por que alguns crentes desfrutam de mais bênção que os outros? Será que é porque Deus dá mais para um do que para os outros? Claro que não. A maneira como recebemos todas as bênçãos do Calvário é a mesma como recebemos a salvação, crendo e falando. Lá em Marcos, no capítulo 11, nos versos 12 e 14, diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. E continuando no mesmo livro de Marcos, agora do 20 ao 23, diz assim: e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Percebe? Deixe-me compartilhar algumas coisas sobre figueiras em Israel, né? Durante o inverno, as figueiras elas perdem as folhas. E aí na primavera as folhas elas brotam novamente. Quando as folhas voltam, todos sabem que dentro de mais 6 semanas o tempo dos figos estará chegando, tipo isso. Aí, comumente, quando as folhas brotam, também brotam os figos temporões. Era por esses figos que Jesus estava procurando naquela época, que a Bíblia relata. Mas, se uma figueira não tinha esses primeiros figos temporões, isso demonstrava que 6 semanas depois não haveria figo algum. As folhas da figueira foram mencionadas pela primeira vez quando Adão e Eva tentaram fazer cintas para si. Lembram disso? Elas simbolizam a obra humana procurando ter justiça própria diante de Deus. É um esforço humano para tentar cobrir o pecado sem o sangue de Jesus. A figueira com folhas sem frutos foi amaldiçoada por Jesus. O que queremos enfatizar hoje é a forma como o Senhor ministrou a fé. Não é normal falar com árvores, mas foi exatamente o que Jesus fez. Isso significa que podemos falar com demônios e eles fugirão. Podemos falar com a tempestade e ela se acalmará. Podemos falar com a doença e ela sairá. Essa é a maneira bíblica de expressarmos a fé. Entendes? Foi exatamente esse o ensino de Jesus. Se alguém disser a esse monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, assim acontecerá.
É preciso falar ao monte. Devemos falar as nossas circunstâncias. Entenda que o monte aqui é a enfermidade, é um problema conjugal, é um problema na criação dos filhos, é um problema de vício, é um problema de adultério, qualquer problema, qualquer circunstância que tu estejas enfrentando. Nós devemos falar em fé a todas essas circunstâncias. O monte pode ser qualquer coisa que se oponha diante de você. Pode ser uma enfermidade, pode ser um problema financeiro, pode ser um obstáculo, qualquer outra coisa. Gostamos de falar com Deus a respeito da montanha, mas o Senhor disse que devemos falar ao monte. O que o Senhor nos ensina é o mesmo que Paulo disse. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Não podemos exercer fé em silêncio. É preciso liberar a palavra. Lá em Provérbios, no capítulo 18, no versículo 1, diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Fé é a moeda do céu. Frequentemente o inimigo enviará alguém para lhe dizer que crer e confessar não são suficientes e que você deve fazer alguma coisa. Certamente ele lhe dirá que antes de exercitar fé, você precisa ter uma vida santa. Gente, o inimigo das nossas almas, ele nos dirá: você tem problemas com a ira, você tem problemas com a impureza, você acabou de xingar, você acabou de fazer não sei o quê. Sabe? Como você acha que apenas crer e falar serão o suficiente? A verdade, irmã, é que ele está com medo de que você comece a andar em fé. De que você receba a revelação que hoje esse devocional traz para a tua vida. Quando passamos a acreditar que crer e falar não são o suficiente, então concluímos que precisamos ter alguma ação, alguma obra. Creio que essa tem sido a causa de muitos problemas espirituais na vida de grandes mulheres de Deus. Por acreditar que confessar e crer não eram suficientes, um homem com diabetes resolveu parar de tomar insulina, por exemplo. Infelizmente, o que aconteceu? Com certeza ele não viveu por muito tempo. Um pastor achou que confessar e crer eram suficientes e resolveu fazer uma grande dívida para comprar o prédio da igreja dele. E aí? Lamentavelmente, seu ministério faliu. O que havia de errado com essas pessoas, tu pode estar te perguntando? Elas deixaram de exercitar a fé da maneira de Deus e resolveram agir na força humana. O resultado foi o inverso do que esperavam. Mas não devemos ter um comportamento coerente com a nossa fé? Tu pode estar me perguntando. É claro que sim. Se estou orando por chuva, é melhor comprar um guarda-chuva. Se estou orando por um carro, então preciso começar a aprender a dirigir. Eu não vou sair e comprar um carro sem dinheiro. Quando ajo assim, estou tentando fazer algo acontecer na minha força. Creio que o maior exemplo desse erro está na vida de Abraão. Lá em Gênesis, acho que, se eu não me engano, no capítulo 15, o Senhor aparece a Abraão e lhe diz que a sua descendência será muito grande. Aí Abraão questiona como aquilo poderia suceder, uma vez que ele já não tinha filho. E o seu herdeiro legal era apenas um servo da casa dele, um empregado, um funcionário. Deus então chama para fora e lhe mostra as estrelas do céu. E aí o Senhor faz um desafio. Conte-as, se é que podes, pois assim será a sua descendência do filho que você vai gerar. E aí aconteceu. A Escritura diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Isso lhe foi cumprido para testemunho. Abraão cumprira a primeira parte da equação, crer em Deus. Mas agora ele precisava também confessar. Deus então mudou o seu nome. Abrão significa um pai grande, no original. Mas agora o Senhor diz que o seu nome será Abraão, que significa pai de nações, ou pai de multidões. Quando Abraão se apresentava, ele dizia: meu nome é pai de nações. É mesmo? Muito bonito. E quantos filhos o Senhor tem?
E ele tinha de dizer: ainda não tenho nenhum, mas serei pai de multidões. Dá para imaginar Sara chamando na hora do almoço: pai de nações? A comida está na mesa. Essa foi a segunda parte da equação, porque agora Abraão ele cria e também confessava. Percebe? Do ponto de vista divino, a equação estava completa e era só uma questão de tempo para a promessa se cumprir. No entanto, um dia Sara teve uma ideia. Ela resolveu colocar mais um elemento nessa equação. Ela disse a Abraão algo parecido com isso, se fosse nos dias de hoje, né? Acho que nós falamos muito e não fazemos nada. Precisamos fazer alguma coisa para que a promessa se cumpra. Faz o seguinte, toma minha empregada aqui e tem um filho com ela, e pela lei, esse filho será meu. Imagina, gente. Agora a equação era crer, mais confessar, mais fazer. Isso desagradou a Deus. Essa equação produziu Ismael, que foi rejeitado por Deus porque era o fruto da carne. Tenha muito cuidado para não acrescentar o fazer humano na equação da fé. O grande teste é o tempo. Quando parece que a promessa está demorando a se cumprir, somos tentadas a pensar que crer e confessar não são o suficiente. Mas esse foi justamente o erro de Saul, o que o levou a perder o reino. Você lembra dessa história, né? Lá em 1 Samuel, nós lemos que os filisteus se levantaram para guerrear contra Israel. Samuel então disse a Saul que esperasse 7 dias. Quando ele então viria, faria o sacrifício e então o rei poderia sair para pelejar com a certeza da vitória. Mas durante aqueles dias o povo começou a reclamar que Saul era muito passivo, pois os inimigos estavam se armando, ele não fazia nada, só esperava, né? E Saul, pressionado, não segurou a pressão pelas circunstâncias, não suportou não suportou a espera. E o que ele fez? Ofereceu por ele mesmo o sacrifício. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miqumas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim, a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não aguardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o seu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Percebe? Se desejamos ministrar a fé do tipo de Deus, precisamos nos guardar dos ataques malignos. O inimigo odeia quando somos ousados em fé. Como podemos liberar essa fé? Tenha uma fé firmada na imagem correta de Deus. A imagem que você tem de Deus afeta diretamente a forma como você ora e libera a fé. E é em grande medida determinada pelo nosso Pai terreno e pela teologia que nos ensinaram. Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Amém? Eu quero orar por você. Vou parar por aqui, porque esse vídeo já ficou longo, a gente não costuma prolongar muito, né? Mas é porque é muito poderoso. Mas amém. Glória a Deus. Pai, hoje eu coloco diante do Senhor cada mulher que chegou até aqui nesse devocional, que precisa renovar a sua fé, suas palavras. Muitas vezes o medo falou mais alto, a dor falou mais alto, as decepções fizeram essa mulher acreditar que nada iria mudar. Mas hoje, em nome de Jesus, nós repreendemos toda palavra de derrota, fracasso, medo, desânimo. E nós pedimos que o Senhor nos ensine a crer nas suas promessas e confessar aquilo que vem do seu coração. Que a nossa boca não seja instrumento de destruição, mas fonte de vida, de esperança e de fé. Que essa mulher volte a declarar:
Eu sou capaz, Deus está comigo, o meu milagre vai chegar, a minha casa será restaurada, o Senhor cuida de mim e da minha família. Porque em Romanos, a tua palavra diz que porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então hoje nós decidimos crer, escolhemos declarar vida, escolhemos confiar que o Senhor continua operando mesmo quando não conseguimos enxergar. Abençoa cada mulher, fortalece a sua mente, cura suas emoções e coloca paz nos seus corações. Em nome de Jesus. Amém. Diga amém onde você está, minha irmã. Amém? Diga eu creio, eu recebo em nome de Jesus. E antes de sair desse vídeo, eu quero te fazer um desafio. Durante essa semana, pare de declarar derrota sobre a sua vida. Comece a liberar palavras de fé, de esperança e de confiança em Deus. E comenta aqui embaixo, eu creio e eu confesso as promessas de Deus sobre a minha vida. E se essa mensagem falou com você, curta, compartilhe com outras mulheres e continue aqui no canal Mente Serena com Deus. Toda semana temos devocionais e orações para fortalecer a sua fé e trazer paz para a sua alma. Fica na paz.